Nós vamos a Belo Horizonte. A Débora Costa tem atualizações sobre aquele caso da absolvição de um homem acusado de estupro de uma menina de 12 anos. O desembargador que o absolveu justificou que eles viviam uma relação consensual, mas nós estamos falando de uma criança de 12 anos. A Débora tem mais detalhes sobre isso. Oi, Débora, boa tarde. Oi, Débora, boa tarde para você também. Um homem de 35 anos absolvido por desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas pelo estupro de uma menina de 12 dava cestas básicas para a família dela e a levava para passear no shopping. A informação foi confirmada pela própria adolescente em depoimento à Justiça durante o processo criminal. O caso foi registrado no município de Indianápolis, no Triângulo Mineiro, e ganhou repercussão nacional no último final de semana. O homem foi preso em flagrante em 2024, após o Conselho Tutelar do município receber uma denúncia de que ele morava com a jovem. Durante o processo, o réu afirmou que era casado com a adolescente e a relação era consensual. O autor também já tem registro de homicídio e tráfico de drogas. Por outro lado, o Ministério Público de Minas denunciou o homem por estupro de vulnerável, conforme a lei, por se tratar de uma relação com menor de 14 anos, assim como a mãe por anuência com um crime continuado. Ao ser ouvida no processo, a menina de 12 anos chegou a afirmar que era bem tratada, que o homem a levava para passear em Uberlândia, cidade polo da região, além de fazer compras e ir ao supermercado para adquirir cestas básicas que eram repassadas à mãe dela. Durante o julgamento, o desembargador relator da 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas, Magi Lauar, entendeu que o réu e a vítima tinham um vínculo afetivo consensual e que não houve violência. Dessa forma, ele derrubou a sentença de primeira instância que havia condenado o homem a 9 anos e 4 meses de prisão. O desembargador Valner de Azevedo acompanhou o relator e os dois formaram maioria pela absolvição. Apenas a desembargadora Karen Emerick foi a única que votou pela manutenção da condenação. A doutora em Direito Penal e conselheira estadual da OAB Minas, Carla Sirlene Lisboa, disse em entrevista à CBN que essa decisão deve ser revertida em tribunais superiores. Não parece que o caso tenha condições que justifiquem esse afastamento da lei, porque nós estamos falando de uma relação que ainda não era consolidada, era uma relação de menos de um mês, com uma pessoa que tinha já um histórico de envolvimento com a violência e, em especial, porque a gente percebe uma grande dificuldade, parece, financeira que essa menina vivia e que isso era utilizado para ela como uma, digamos, uma justificativa para esse tipo de relacionamento. Esse não é o caso em que a gente entende que a aplicação da lei deve ser afastada. Com a repercussão do caso, a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça instaurou um procedimento investigativo sobre a conduta do desembargador relator e deu 5 dias de prazo para explicações. Até o momento, o Tribunal de Justiça de Minas não se manifestou sobre o caso. O Ministério Público também informou que acompanha a menina e estuda providências. E Carol e Débora, após a repercussão da decisão desses dois desembargadores, várias entidades em defesa de crianças e adolescentes, como a Unicef, demonstraram preocupação, já que o Brasil tem altas taxas de casamento infantil e de violência sexual contra esse público. Só entre 2021 e 2023, conforme a entidade, foram registrados mais de 164 mil casos de estupro ou estupro de vulnerável, com vítimas de 0 a 19 anos, principalmente meninas. Débora? Obrigada, Débora, pelas informações. Carol, esse assunto tomou as redes no fim de semana, muita gente comentando sobre isso. Fato é que a conduta desse desembargador foi contra a lei, contra a legislação, que é muito clara. Quem tem 12 anos, uma menina de 12 anos, ela não é esposa. Uma menina de 12 anos não consegue ter ciência, ter consciência e dizer que tem uma relação consentida. A mãe da criança também acabou sendo acusada de conivência com o crime, né? Mas acabou sendo absolvida. Uma criança numa família em situação de vulnerabilidade, em que um adulto, um homem de 35 anos, se aproveita dessa situação e um agente da lei, que deveria coibir isso, faz justamente o contrário. Permite que essa situação seja entendida como uma coisa normal, que não é. Não é e não tem que ser, né, Débora? E o Código Penal ele não deixa margem. Praticar ato sexual ou libidinoso com menor de 14 anos é crime de estupro de vulnerável, sem qualquer exceção
para vínculo afetivo, né? E a anuência dos responsáveis só mostra a negligência desses responsáveis, ainda que estivessem em situação de vulnerabilidade. Infelizmente, não é um caso isolado, Débora. O Brasil tem altas taxas de casamento infantil, de violência sexual contra crianças e adolescentes. Só entre 2021 e 2023, mais de 164 mil casos de estupro ou estupro de vulnerável, com vítimas de 0 a 19 anos, e a gente sabe que é uma violência que acontece dentro de casa. Então, nesse caso, com a anuência dos responsáveis, e em muitos outros casos, esse crime é praticado pelos próprios pais, tios, familiares, pessoas próximas, né? Não dá para normalizar, não.